Cumprimenta os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estou mais uma vez aqui para falar de uma mensagem de reflexão da nossa vida nesta manhã, uma manhã poderosa, que Deus pode nos falar conosco. Você que estiver aí, você pode usar celular, curtir, compartilhar, que essa mensagem pode chegar à casa das pessoas que estão precisando de ouvir algo do céu aqui nesta manhã. Eu vou ler um texto bíblico, meu irmão, bem conhecido, para que nós venhamos entender aqui que Jesus, ele sofreu muito a ser crucificado pelas nossas vidas. E porém, nada que nós façamos toda a nossa vida, mesmo assim, sempre nós vamos ficar devedor com ele. O Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 21. Esta mensagem é uma mensagem da cruz. É para te limpar, para te sarar e é para te curar. Uma mensagem que é aprofundada dentro do seu coração nesta noite. Nesta manhã, meus irmãos. Eu faço a live à noite, eu acostumado a falar à noite. Nesta manhã abençoada por Deus. Verso 21 do capítulo 15 de Marcos. A epígrafe do texto, o tema, está assim: a crucificação. Versículo 21 está escrito: e constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo ao campo que lhe levasse cruz, e levaram no lugar do Gólgota, que se traduz por lugar de caveira. Eles deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E havendo-o crucificado, repartiram seus vestidos e lançaram sobre eles a sorte, para saber que cada um levaria. E era a hora terceira, eu crucificado, e por cima deles estava escrito a sua acusação: o rei dos judeus. Crucificaram com ele eles dois salteadores, um à sua direita, outro à esquerda. E cumpriu-se que a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado, e os que passaram blasfemaram dele, meneando as suas cabeças, e dizendo-lhe: a tu que te derribas o templo, e em 3 dias os edifica, salva-te mesmo, desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes com os escribas diziam um para os outros, zombando: salvo outros, e não pode salvar a si mesmo. E Cristo Rei, o Cristo Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados e injuriavam. E chegado a hora sexta, houve trevas sobre a terra, sobre toda a terra, até a hora nona. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Elohim, Elohim, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu,
Deus, porque me desamparaste. E alguns dos que ali estavam os visto, isto diziam: eis aqui, chama por Elias. Um deles ocorreu e a ele beberei uma esponja bem inclinada e pondo numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: deixai veremos, se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Até aqui, meus irmãos. Meus irmãos, a palavra de Deus, Bíblia Sagrada, que embora lemos, ela é aproximadamente escrito aproximadamente 1500 anos ou há mais de 1500 anos atrás. Ela chegou nas nossas vidas para mudar nossas vidas. Foi 15 séculos para a gente receber o nosso manual. Ela, em 66 livros, teve 40 escritores, porque autores só tem um autor, que é Jesus Cristo. Mas aqui estamos dentro de um livro, o Evangelho de Marcos, que esse é o livro sinóticos. Os livros sinóticos é que ele repete as mesmas mensagens nos 3 evangelhos: no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. É chamado livros sinóticos. A mesma mensagem de formas diferentes o escritor escreveu. Mas aqui temos em mente que antes de Jesus for ido para a crucificação, ele passa perante, volta um pouco atrás, no capítulo 15, ele passa perante a Pilatos. Pilatos, que estava ali como no Sinédrio, e levaram-se a Pilatos. E Pilatos, sabendo que estava próximo ali da Páscoa, ele perto da Páscoa, parece que tinha que matar umas pessoas, ou um daqueles bandidos. Então, só que aqui trouxeram Jesus, e um homem chamado Barrabás estava preso dentro de uma prisão. E Pilatos, ele vai para sua casa e ele faz algo. Ele disse que ele lavava a mão deste homem, porque ele não viu nada algum, não viu nada que ele merecesse aquilo que o povo estava fazendo. Então Pilatos foi para sua casa e ele foi dormir. E nesse que Pilatos foi dormir, ele fica incomodado ali e ele não consegue dormir. E a sua mulher
disse para ele: o que está acontecendo com você? Aí ele disse que você não está dormindo. A mulher dele viu uma preocupação, uma ansiedade muito grande. Então, ele fala: é porque levaram um homem até mim, que este homem, ele é um homem que não fez mal algum, ele não fez nenhum crime, e levaram a mim, mas eu falei que para que o povo pudesse votar. E geralmente, meu irmão, quando o povo vota, é como Saul. O que o povo quer é o rei que não vai dar certo. Mas o que Deus quer é a pessoa ou o rei que, como Davi, será certo. Pois, então a sua mulher disse: Pilatos, como você pode, não com essas palavras, mas eu dizendo: Pilatos, como você pôde levar a fazer isso com este homem, se ele não tinha mal algum? E quando mandou votar, e era próxima da Páscoa, e ele acreditava que Jesus, ele tinha feito muitos milagres, maravilha. Então Pilatos, ele achava que o povo não tinha como escolher Jesus, mas ali já era para ser também prometido, a promessa que já tinha dito que ele ia nascer, mas o seu calcanhar ia ser ferido, e ela ia morrer, ele ia ressuscitar ao terceiro dia. Então a promessa não ia se acabar ali. Aí a mulher dele: você é covarde, Pilatos, você é covarde. E rei, irmão, todo rei, o homem de frente do seu exército, onde que dá a sua palavra, naquela época não poderia voltar atrás. E quando o povo gritou: Barrabás, Barrabás, eu creio que Pilatos tomou um susto, dizendo: o que eu fiz não é? Às vezes também é assim na nossa vida. A gente faz algo e a gente vê que fez mal às pessoas, a gente vê que não foi bem aquilo que a gente quis fazer pela nossa mão humana, então causou uma grande consequência. Pois Pilatos, agora ele entrega Jesus ali, dizendo: então solte Barrabás e crucifica Jesus. E ele disse: eu lavo a mão, porque lavar a mão é sentimento de culpa, é igual Judas. Ele achou que ninguém ia escolher, e Judas também achou que Jesus ia sair batendo todo mundo como um lutador, como Jack Chan, como exemplo, que batia. Não, pelo poder que ele tinha, ele era misericordioso, embora ele podia mandar anjos. Então, ali quando ele é levado e manda soltar Barrabás, meus irmãos, essa mensagem vai muito forte, ela vai entrar dentro do seu coração nesta manhã. Barrabás, se você que não sabe, era um bandido truculento, um bandido perigoso, que matava as pessoas, e ele estava já sendo condenado à morte. Mas você é engraçado, né? Que diz que não podia voltar atrás.
para que... E quando foi que eles trocaram com Jesus, o diabo arrumou uma arapuca tão grande, mas lógico, existiu a promessa, tudo tinha que ser feito isso mesmo. Mas eu quero dizer para você, quando o inimigo quer arrumar um laço, ele vai arrumar um laço que você não vai entender nem como foi aquilo. Você lembra as vezes que você olhou e falou: meu Deus, que prova é essa? Mas como que ele soube sobre isso? Como que ele fez isso? Uma coisa que... Como esse irmão fez isso? Ele é crente, ele é batizado com o Espírito Santo. Como? Mas vocês sabem que lá na frente, uma maior luta vai ser uma grande vitória. Mas aqueles que te atingiram é aqueles que vai existir a consequência. Então não vale a pena atrasar nem a vida de ninguém, nem bater em alguém. Tem que ser humilde na sua origem, desde quando você nasceu. Então aqui Pilatos manda que o povo, e você acha que o povo, esse povo era um povo que era da judia, que era da geração dos judeus, e foi o próprio Deus que entregou Jesus. Por quê? Porque quando a nossa mente está contaminada, talvez com o mundo, quando nossa mente está tomada por prazeres da carne, quando a nossa mente está tomada por poderes de dinheiro, por força do nosso próprio braço, nós é capaz de machucar as pessoas as pessoas mais que nós ajudou, ou mais que nós. Por quê? Por uma falta de conhecimento da palavra e de ter, assim, orar a Deus por o que vai fazer. Porque quando você faz algo ali e você faz com a sua força, seu braço, você não pede a Deus, Deus ele deixa você por um momento sozinho ali, porque não foi o tempo dele. Então você complicou a vida de alguém e você também agora entrou numa consequência que é algo que você talvez está passando hoje. Mas se você tiver um arrependimento na sua vida, mas hoje você pode se arrepender do que fez, pedir perdão aos seus irmãos, mas quando aquele decreto foi feito, não podia voltar atrás. Então agora Barrabás é solto e Jesus agora vai e é levado ali para a via da crucificação, que é, embora o livro que eu li, a crucificação. Meus irmãos, antes, quando ele estava levando aquela cruz ao alto do Gólgota, Gólgota significa lugar de caveira. Então ele estava sendo levado para esse Gólgota, lugar de caveira, e deram para ele beber vinho com mirra, mas ele não o tomou, para tentar ali, talvez corrompeu Jesus. Mas ele era 100% Deus e 100% homem. Você vê que nem no deserto que ele foi tentado, lá no monte, ele não caiu nas adversidades, mesmo estando fraco. Então, talvez às vezes você nem acontece isso que aconteceu com Jesus, coisas poucas, e você cai de bandeja. Depois, quando você vê, você está num vale que só Deus sabe, e você caiu lá, e agora o que será? Já machucou pessoas,
já trouxe atrocidade, já travou o ministério de alguém, já defamou ministérios, pastores, obreiros. Só que agora você tem um remorso, porque depois que passa algum tempo você continua falando. Mas se você, que eu vou chegar daqui a pouco no que é arrependo de verdade dentro desse texto. E aqui ele estava levando a cruz, subindo direto ao Gólgota, os montes das oliveiras. Então aqui, quando ele estava levando, a Bíblia disse que eles pegaram Jesus e colocaram ali vestidos, lançando sobre eles sorte para saber cada um que levaria. Mas, e em cima daquela cruz estava escrito: o Rei dos Judeus. A cruz, meus irmãos, você não sabe, ela era feita da medida certa para quem ia ser crucificado. Então fizeram a cruz para Barrabás, bandido, merecia aquilo. Então Jesus está levando a cruz perante o Gólgota, e lá ele cai com a haste da cruz, levado, porque aquela cruz era muito pesada. Ela era feita de madeiras valiosas, como madeira de acácia, como outros tipos de madeira forte, se eu não me engano. Então a cruz era muito pesada. E quando Jesus estava andando aí, Jesus estava andando à frente, diz que ele tomba. Quando ele tomba, aqueles homens, soldados romanos, eles pegam e mandam ele se levantar. Levanta. Eles não têm misericórdia. Não têm misericórdia com Jesus Cristo. Ali não era a carne dele. Ele estava sofrendo, estava sentindo dor. Deus que sofreu por mim e por você. Se você ouvir esta mensagem, você vai deixar do errado o que você está fazendo. Então quando ele está ali que ele cai, os soldados olham que ele não está aguentando, ele está aguentando aquela cruz, mas 100% homem, a cruz de madeira que ele não estava aguentando. É homem, ele é homem. Tem pessoas que dizem que Jesus não aguentou, mas não, ali ele não aguentou como homem físico, a cruz pesada. Como às vezes a gente pega muito peso e não aguenta. Eu não aguento com 2 sacos de cimento, nem de vez em quando nem com um, que eu sou pedreiro, mas imagina com 2, 100 quilos. Então, quando cai, ele vê, eles olham para o lado, e aquele que está do lado ali, perante, ele chama ali e diz: ei, vem cá, ajuda ele aí. Porque mesmo ele sendo ruim, esses homens, esses soldados, ele sabia que ali era uma subida a esse Gólgota. Então talvez a fraqueza das carnes dele não ia aguentar. Então, para eles não ficar, eles sabendo que Jesus não ia sair do lugar ali, porque estava tudo feridas abertas, mais de 400 cortes, que foi a zorráguia, ela tinha tira de ossos
na sua ponta. Então, quando eles batiam, que foi quando ele estava sendo espancado, ele deu tanta chibatada em Jesus. Então, abriu uns 400 e poucos cortes nas costas de Jesus. Então teve que colocar um pano. Mas então, aí, um certo homem, que era da cidade de Cirene, o nome dele não era Cirineu, mas ele era da cidade de Cirene. E este homem, ele era homem de outra etnia, como os judeus não se comunicam com os samaritanos. Então pareceu um homem como assim, tipo, uma divisão. Então aquele homem que veio, ele diz, ajuda este homem subir. E ele vai e pega, levanta Jesus e coloca, creio eu, o outro lado da cruz. Não diz a Bíblia, mas eu estou, o outro lado da cruz. A cruz tem dois lados. Ela é cruz, um dois lados. Eu creio que um pedaço ficou no ombro de Jesus e um pedaço ficou no ombro do certo Cirineu. Isto, irmão, que eu estou dizendo aqui, não foi ensinado no meu curso de teologia. Eu estou interpretando o texto aqui. Não é que a Bíblia diz. Então, pode ser que aí, só que Jesus estava fraco. Pode ter acontecido que o quê? A cruz ficou mais pesada para o lado de Cirineu, que era um homem negro, um homem que era humilde. E ali, Jesus estava elevando este homem, ele levando a crucificação e nos ensinando, mesmo que a gente está morrendo, mesmo que a gente está passando por diversidade, mesmo que a gente está passando prova, luta, crise existencial, traumas, falta de pão, falta de alimento, coisas, precisando de algo, não se desespere. Por quê? Porque Cirineu estava do lado de Jesus. Esse é Jesus levando a cruz e fazendo o homem aí do lado. Eu estou levando, ele talvez não estava entendendo, porque estava levando aquela cruz. Talvez não conhecia este homem que era Jesus, mas ele levou a cruz. Então, é quando você está passando um momento difícil, você nunca vai estar sozinho. Jesus vai estar do seu lado para te ajudar. Pode ser a maior cruz que você acha que você está tendo, se é pesada, se é leve, Ele está contigo. Então não pare diante a adversidade, porque às vezes Deus vai mandar pessoas de longe, Deus vai mandar pessoas que nem gostam de você, talvez, para te ajudar, porque quando Ele manda, tem que obedecer até o mar. Então estou aqui explicando tudo para que você venha entender. E ele leva ali, e não foi fácil, meu querido, amado irmão. Jesus estava ali levando ele à crucificação, e tinha alguns, e quando chega lá em cima, e outro, quando eu disse no começo, aquela cidade, por que ela era significado do Gólgota é lugar de caveira? Porque ali era quase um tipo de um cemitério que enterrava ossos, creio eu que eram os ossos dos próprios assassinos, os próprios bandidos que estavam lá, e ficava em decomposição, e talvez porque quando tirou Jesus da cruz, a mãe dele, alguns dos discípulos,
eles tiraram Jesus e mandaram que eles iam arrumar o corpo com mirra, incenso, perfumes cheirosos. Então, ele não foi enterrado, Jesus. Jesus foi levado a um túmulo, a um lugar que, creio eu, que é igual hoje. Agora nós não mais enterra, gente. As pessoas colocam aí gavetas, para que fique até mais fácil de tirar quando os ossos se acabar. É um meio. Mas Jesus, ele fica ali naquele lugar de caveira, cheio de ossos. Olha como que pode, meus irmãos, Jesus ser levado a um lugar que ele não fez delito nenhum. Ele não matou ninguém. Jesus foi levado para a cruz por um milagre que ele fez. Meus irmãos, está na hora da igreja se acordar. Nós estamos envergonhando o nosso mestre de novo. Nós estamos fazendo o papel dos judeus. Quando nós entregamos, fofocamos, falando mal de um irmão, quando nós enterramos o ministério dele, você está enterrando ele, você está deixando ele ficar como caveira. Se esse irmão, talvez ele que você pega para perseguir a vida dele, para atrasar a vida dele, se ele tem uma palavra guardada no coração para não pecar contra Deus, se ele tem fortalecimento na palavra de Deus, esse aí ainda sustenta, esse aí aguenta. Eu aguento os trancos, eu aguento tudo, porque nesse meio da minha caminhada é quase mais de 25 anos em um só ministério, respeitando as escalas. E nessa etapa, eu sou evangélico desde berço, mas eu tive que erguer a mão para aceitar o Senhor me aceitar. E já tem, agora, dia 17 de outubro, vai fazer 17 anos que eu prego o evangelho desde 18 anos de idade. Então, mas a minha palavra, ela me blindou das astutas ciladas da minha mente fraca, ela me blindou. Então, nada que faça comigo, eu não me preocupo do que as pessoas falam, porque às vezes aí você está muito querendo preocupar, querendo falar, querendo levar um texto para a pessoa. Está vendo aqui, eu quero provar a Bíblia. Não tem como. O teu exemplo vai se tornar o seu profeta que você é. Então, o que falaram de você, se não é o que fez, o que você não está fazendo, aguenta os trancos, continue nessa mesma igreja. Sabe por quê? Porque o nosso briga não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra a ordem espiritual da maldade. E ele usa pastor, ele usa bispo, profeta, ele usa diácono, ele usa tudo, se deixar ser usado. Em momento de situação que você está passando mal, você está em uma agonia, e você, que nem eu digo, quando eu chego na igreja, mesmo que eu tinha passado discussão dentro da minha casa, alguma coisa, eu não levo para o altar. O altar é santo. Eu seriamente falo, Deus, por algumas 2, 3 horas, eu somo da minha mente os problemas que estão acontecendo. Por isso que eu consigo ser um crente avivado. Quem me conhece, aonde eu estou, parece que vocês vejam eu adorando, exaltando, pulando. Por quê? Parece que ele não passa por nada. Não, isso aí é a palavra que me faz entender que eu estou envelhecendo. E toda vez que eu me lembro, eu estou envelhecendo com uma Bíblia na mão, pregando o Evangelho de Jesus. Da minha geração,
Muitos pararam da minha geração, muitos da minha mocidade, da minha própria mocidade. Lá só restou eu. E por que só restou eu? Porque eu sempre fui firmado em uma rocha. E quem é firmado numa rocha não é governo que tire a sua experiência, não é governo que tire os seus princípios, não é pastor, não é homens, não é mulher, não é diabo, não é ninguém que tira os seus princípios. Você tem princípio, os seus princípios têm que aguentar até o resto da sua vida. Então, aqui eu estou dizendo de aguentar, porque Jesus aguentou. Aí vamos chegar na passagem triste da Bíblia, e que se você não se incomode com isso que eu vou falar, você tem que ver se você tem coração, não é porque eu estou falando, mas pela Bíblia. Porque quando eu leio essa mensagem, eu só não choro aqui na frente dos irmãos, porque eu quero terminar a mensagem, mas por mim, dentro de mim eu estou chorando pregando essa mensagem. Eu estou sentindo o que Cristo sentia, é o que Jesus despulou a igreja. Passa dor com quem está doendo, sente a dor do irmão, não deixe, não jogue ele para fora da igreja, tenta entender ele, tenta trazer ele para o santo do santo, o ato, tenta trazer ele para a presença, não julgue. Esquece o julgamento. O julgamento só é para o final dos tempos, do final. Julgamento é para quando assoar a trombeta, depois de soar a trombeta. Então é para Deus esse julgamento. E aqui, como eu disse que a cruz não era feito de tamanho certo, então ele coloca um dos braços de Jesus e a prega na sua mão. E quando ele vai colocar, a outra mão, o corpo dele não chega, porque Barrabás era mais forte que Jesus e creio nele, mais largo. E seus braços eu acho que era maior. Ele diz que quando coloca um prego, e para dar o tamanho, e para dar a coisa certa, eles teve que esticar o nosso mestre. E quando estica o nosso mestre, creio eu que a sua torácica, seu peito, sua torácica, seus ossos do tórax, ele começa a macetar os seus pulmões. E então Jesus sente dores que você nem imagina a dor que você sente hoje, e você está murmurando, dizendo a Deus que parece que eu não sirvo a Deus, parece que a parede está de bronze. Ouve isso aqui que você vai entender. Quando puxa ele, vai pregar o tamanho. Os pregos, meus irmãos, quem já viu o maior prego de pregar? Prancha, madeiras grandes, aqueles pregos grandes, grosso. E o prego daquela época, meu Deus do céu, creio eu, deve ter até ferrugem. E a prega a mão do mestre. Você imagina quando o prego está entrando dentro da sua mão, que passa a primeira pele, que começa a entrar dentro dos membros da mão, dentro dos nossos nervos. Quando passa o prego fura os nervos, atravessa a carga ossária do lado de fora da mão, e talvez, não sei se pegou alguma artéria, e aí ele sente dores terríveis. Aqui, esse sofrimento
E a Bíblia diz também, quando ele vai colocar ele na cruz, eles a prega embaixo, porque senão seria difícil a pregar ele no alto, para ficar segurando, creio eu. Então quem pega? Ele agora, eles pegam a cruz, alguns dos soldados, levanta ela, e estava um buraco feito. E quando eles não colocam devagarinho, nem eles não tinham misericórdia. Quem não tem misericórdia sofre muito. Por quê? Porque também de Deus, com a pessoa que sofreu a falta de misericórdia, o Senhor vai ter com ele. Mas a pessoa que não tem misericórdia, as próprias outras pessoas não vai ter misericórdia, ou o próprio Deus às vezes se cala para você, por ficar tocando naquilo que não é para tocar. Menina dos olhos de Deus, homem de Deus. E ali eles jogam. E quando ele joga, eu creio que o corpo dele pende para frente, com o seu peso. E a Bíblia diz que ele não poderia morrer de morte sufocada. Morte sufocada não ia aceitar. Por isso que tudo que era morto, no sacrifício, eles cortavam e sangrava. E o sangue ia caindo para fazer o sacrifício. Eles não davam paulada na cabeça, eles não quebravam o pescoço, como às vezes a gente faz com um animal, ou com uma galinha. Você quebra o pescoço, você não arranca sangue dela, você não sangra. Então o que? Não poderia ser. Ele não poderia. Então, quando ele pende o seu pulmão, ele começa a apertar o seu pulmão. E ali, creio eu, que começa a dar problema nele. E creio eu também que já estava perfurando o seu pulmão. E para não dar insuficiência respiratória, ou para morrer com morte sufocada, que ele não podia, ele teve que pegar as mãos, puxar o corpo dele para trás. Pensa a dor, meus amados irmãos, daqueles ossos que talvez estavam quebrados na cromossária do tórax. Isso aqui não é estudo que fez isso, eu que estou aqui. Deus está falando fresquinho do céu. E quando ele perfura, talvez ele puxa o seu corpo para a agonia. A agonia era mais pior, mas ele não podia morrer aquilo, porque senão ele se entregaria à morte. E quando joga ele, e eles vão e pegam uma esponja com azeite ou vinagre, e colocou, perguntou para ele: você não está com sede? Rei, você não está com sede, rei? Toma aqui, bebe aqui, vai. E ele levava a boca para um lado, levava a boca para o outro, creio eu, porque ele estava ferido. E quando uma coisa que arde, cai num ferimento, arde demais. E eu creio que essas feridas estavam ardendo muito, pegando fogo. E ali ele vai. E para dizer, eles pegam um tipo de ferro redondo, como um espeto
um espeto de uma lança. Eles pegam uma lança, eles transpassam a lança de lado a outro lado. Foi vazado todo o seu sangue e começou a verter, sair água, porque o nosso corpo acho que é 90%, 80% de água. Nós temos mais água no corpo do que tudo. Então começa a vazar aí água. E ninguém entende. Às vezes pegou órgãos internos. Baço, rim, fígado, passou pela estômago, atravessou o estômago, foi o outro lado do rim. Perfura tudo. E aqui, meus irmãos, o sofrimento só foi para você que é ignorante aí, não é? Para você não ir no lugar dele, que você não ia aguentar, porque você já não está aguentando. Qualquer um te fala qualquer coisa, você já quer parar, quer entregar cargo, quer entregar tudo. Não se esforçam para fazer por onde, fazer aquilo que você está para fazer, como Zaqueu. Tudo aquilo que ele retrocedeu, ele deu tudo de volta. Aí sim ele teve salvação, porque ele morreu, ele roubava, mas depois ele retribuiu. E o retribuiu é o arrependimento. Então ali, ele pega ali agora, depois que ele lança essa lança nele, e estar assim a sua família, embaixo ali, Tiago, o seu irmão, seja, estava ali uma das suas irmãs. Então, eles estão em choro, em muita lágrima, talvez até de joelho, dizendo para esses soldados: não faça isso com ele, não faça isso com ele. E você não tem misericórdia do irmão, você não tem misericórdia, você faz, você entristece seu irmão, uma tristeza de quase ele chora sangue. Vai ser um grande peso você a se pagar. O choro que este irmão de tristeza, que ele vai chorar, e ele vai entregar na mão do Senhor. Vocês, os acusadores, vocês, aqueles que levou a vida de perseguição aos profetas verdadeiros, eles não estão fazendo nada para você. Você não conhece eles. E por algum momento que você vê na mídia, em algum lugar, você defora os pregadores. Você não sentou na mesa com ele. Você não sabe da história deles, se ele errou hoje. Mas procura a história, para você chamar ele de malandro, ladrão, vagabundo, outras coisas. Está barganhando o evangelho. Senta com ele, para ver o que ele passou. Quando você conversar com ele, ter certeza que você vai mudar, às vezes, a sua mente. E agora, o que alegra ele é o que? É que mesmo ele estando na cruz, primeiro veio a tristeza. Um acusador dizendo para ele, um dos salteadores, que estavam do lado de Jesus: ele disse para ele. E antes disso, o que aconteceu? Está escrito lá em cima da cruz: ei, rei, você é rei? Está escrito: rei
dos judeus. Rei dos judeus. E o que entregaram era judeu. Como é que o judeu entrega o seu próprio rei? É isso que a igreja brasileira está fazendo. Está matando almas, entregando, deixando inimigos usar os fariseus. Você está sendo fariseu. E o bandido disse a ele, e eles também já estavam tirando sarro lá embaixo: você não é Cristo? Sai dessa cruz, salve esses outros. E o bandido já usou como as acusações e disse: se você é Cristo mesmo, sai dessa cruz. Saia dessa cruz, entristecendo ele mais ainda. Mas de tudo da nossa vida, meu irmão, o que vale é o que termina. O que termina. Terminou Jesus ainda feliz. Esse disse, mas aí, talvez ele com a sua cabeça baixada, sem mais força, quase morreu. E ele viu uma voz dizendo: Rei, ei rei, ei Messias, ei mestre, ei. Diz o bandido, ele disse para o bandido: não fale isso, porque nós estamos aqui porque merecemos, somos bandidos, truculentos, mataram muita gente. Esse aí não fez mal algum. Talvez está dizendo: lava a sua língua para falar dele. Isso é para a geração de hoje. Eu estou dizendo: lava a sua língua, esconde ela, vigia, senão a praga do Egito vai sobre as suas vidas. Quando você mata uma promessa de um profeta, o profeta, ele vai sofrer, mas você vai ter uma consequência tão grande, mas tão grande, que você vai ver o que é justiça de Deus, como está no livro de Naum. O próprio Deus destrói a cidade como poeira, por estar desagradando, por estar ferindo. Então você, cuidado do que toca, naquele que toca. Aí ele disse: rei, lembra-se de mim quando entrai no paraíso. Oh glória, estou sentindo de Deus nesta manhã. Eu já vou terminar. E ele, não diz a Bíblia, mas como eu acho que ele está um sorriso, talvez olhando do lado, virando a sua cabeça muito fraco, já quase morrendo, e olhando, talvez saiu uma lágrima do olho dele, e talvez ele viu também o arrependimento, ele viu um choro no olho do bandido. Oh rei! E talvez ele olhou olho a olho, não diz a Bíblia, mas estou na hermenêutica, interpretando o texto. Talvez ele olhou no olho dele e viu no fundo do olho dele, do bandido, sinceridade. Aí é Jesus morrendo, e Jesus talvez solta um sorriso e ele se alegra, e diz para ele: ainda hoje estará comigo no paraíso. Aí os fariseus estão dizendo: como pode esse homem falar isso, não ser vindo de Deus? Quando eles entendem que, como está escrito rei dos judeus, ele não coloca rei dos judeus porque eles não sabem, não. Eles colocou porque eles soubem que quem eles tentaram matar, colocaram na cruz, foi o rei mesmo, ele foi na terra, sarou, fez milagre, maravilha. E agora, quando ele ora, aquele bandido falando para ele, talvez esses romanos, talvez caia um arrependimento dentro dele, ou caia um remorso,
Dentro deles ele, o que eu estou fazendo? Mas uma ordem do rei, nós não poderíamos voltar atrás, senão nós morríamos. Então nós temos que levar este homem, porque nós é pago para isso. Nós trabalhávamos para o rei. E agora, oh maravilhoso, eu estou sentindo Deus nessa tarde, nessa manhã. Oh glória, você vai sentir a cruz entrando dentro de você. Agora ele olha, falou, valeu a pena. Valeu a pena morrer. Mas você sabe para quem valeu a pena que ele fala morrer? Para esse que é acusado, mas ele aguenta os pontos. Para esse que é apontado, mas não para esse que é perseguido, mas continue. Para esse que tem enfermidade, mas a enfermidade não para. Em vez, pode vir a dor, a tristeza. Nada vai nos separar do amor de Cristo Jesus. Nem a solidão, nem o diabo que dera. Ele tem poder nesta terra para fazer algo. Se Deus não mandar, ele não tem mais. Se Deus permitir, ele não tem poder. Então agora o nosso Messias está lá, e eles pegam, quando chama ele de rei, coloca uma coroa cheia de espinho na sua cabeça. Hoje, meu irmão, ninguém está colocando nada na arma na nossa cabeça, não está colocando, arrancando a nossa unha, não está fazendo o que o grande Cristo vai fazer, não está fazendo essa perseguição que tu fala aí, é porque você está inventando um empecilho para não ir para a casa de Deus. Porque eu vou dizer algo, se você for forjado nessa rocha sólida, você não cai, você não pende, você não acredita naquilo que as pessoas falam, você continua e diz, eu vou continuar não da onde eu estou, porque está tendo pão. Se não tem, Deus produz. Se não tem, Deus manda corvos para trazer, mas vai trazer sustento para ti. Então não tem desculpa para largar Jesus, nem na doença, nem na solidão, nem na tristeza. Ainda é melhor que ele te ajude a passar. E agora ele, para me finalizar, ele disse nas suas palavras, e ele pega uma cana e bate para entrar os espinhos, e talvez entra dentro do cérebro dele, atravessa, chega quase no olho ocular. Então ali, creio eu que a Bíblia não sei se relata, mas ele ali já estava com seus olhos, acho que furados. Não sei, só estou dando uma. Mas eu vou na Bíblia. Se ele olha para o bandido, significa, creio eu que ele estava enxergando. Se não era no físico, era no espiritual. Então, agora acontece a parte que, depois de zombarem dele, depois de crucificá-lo, segunda hora, sexta, ou a hora nona, que eu acho, creio eu que é 3 horas da tarde, se eu não me engano. Então aqui, nesta hora, Jesus, versículo 34 de Mateus, capítulo de Marcos 15, ele disse aqui na sua palavra, que está escrito no capítulo 34, é a hora nona. Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava dizendo, ele não estava desistindo, ele estava dizendo, porque o Senhor não me, talvez tirou essa dor, talvez faces que passavam de mim esse cálice, só que ele disse que todavia seja feita a tua vontade, ó Pai, porque por um momento Jesus deixa ali acontecer, porque é o pai que faz o propósito desde nascença para o filho que ia morrer. Não tinha como ele fazer nada, porque ia ser por nós o ignorante hoje, senão nós
Nós teríamos que morrer, nós não batemos, nós perdemos a morte por nada. Que está acontecendo que 1000 pessoas estão do seu lado e 10 pessoas falam para você quer morrer, ir para o outro ministério, sair, ir para o mundo. Então ali não. Ali ele disse, por algum minuto Jesus deixou ele sozinho, o Cristo, o Espírito Santo. Mas no final o que aconteceu? Ele expirou. Ele expirou. E quando ele prende o seu corpo, porque até a terra, olha o que eu estou dizendo aqui, pela palavra de Deus, isso não é um curso de teologia, isso é aqui quando Deus está usando o pregador. Olha isso, quando Jesus ele inclina a sua cabeça e disse, até a terra respeitou ele, até a terra teve, até o véu que ele estava, a Bíblia diz que quando ele expirou, então o véu se rasga de cima a baixo. Quando o véu se rasga, e Jesus dando um grande brado expirou, e o véu do templo rasgou de alto a baixo. Ele vem rasgando de alto a baixo. Quando ele rasga de alto a baixo, ali o centurião estava de frente e verdadeiramente chamando um homem que era filho de Deus. Ele também estava ali, mulheres olhando longe, os quais Maria Madalena e a mãe, o Tiago menor, o Jesus menor de José e Salomé, e os quais também seguiam e o serviam quando estava na Galiléia, e muitos outros que tinham subido com ele a Jerusalém. E agora, para encerrar, vou dizer algo para você. Quando ele respira, e ele, a morte não matou Jesus, oh glória, porque ele disse, oh glória, a morte não matou Jesus. Jesus, quando expirou, ele se entregou, ele que se entregou à morte, porque a morte não tinha poder de matar Jesus. Por isso que o apóstolo fala que a morte até veio matar Jesus, mas diz que quando o aguilhão, quando aquela foice bateu no peito de Jesus, que foi na hora que foi a morte que veio para matar ele bate no peito de Jesus, aí essa foice se quebra. Quando essa foice se quebra, eu entendendo aqui, meu irmão, quando essa foice se quebra, aí ele fala, morte, morte, onde está teu aguilhão? Qual foi o grande travado, a luta aqui nesta cruz? Mas a vitória foi nossa, a vitória foi de Jesus. Para simplificar e terminar, a vitória foi de você, porque Jesus venceu por você. Você está tendo vitória por causa de Jesus venceu. Você está tendo milagre porque Jesus venceu. Você está conquistando porque Jesus venceu. Você está sendo humilde porque Jesus venceu. Você expulsa demônio porque Jesus venceu. Então ali, quando ele agora entrega a morte, agora o seu corpo se prende e agora ele se foi. E ao terceiro dia ele ressuscita. E ele diz que não era pedra sobre pedra que ele não ia edificar. E ao terceiro dia ele volta, parece a seus discípulos e diz, eu vou para o Pai e mandarei um outro Consolador.
Quando ele estava na terra, o Consolador estava dentro dele, ele consolava as pessoas. Mas ele não tinha na terra, ele mandou um outro Consolador. Ele pegou o homem e colocou o Consolador dentro do homem. Sabe quem entende isso? Pegar um homem terra, barro, esterco, não vale nada. O corpo, a carne, estou dizendo. Ele disse para ele, colocou dentro dele um Consolador para consolar ele, para tirar, colocou o Espírito Santo para tirar da impureza, da lascívia, do engano, da diversidade, de todo tipo de coisa. E agora eu termino a mensagem dizendo: vale a pena continuar, vale a pena apegar o Evangelho de Jesus, porque Jesus não desistiu. Se ele não desistiu, temos dores. Olha isso aqui. Se ele não existiu, temos dores que você nem imagina. Porque nós vamos desistir. Às vezes nem tem dor, e mesmo com a dor, Deus dá um bálsamo na nossa vida. E nesta manhã eu vou orar pela sua vida, para que Deus faça uma grande obra. Ouve essa mensagem, se poder compartilhar, compartilha, que Deus vai entrar com salvação dentro da tua casa. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, de me levar, Senhor, à cruz, Senhor. De por muitos lugares, Senhor, está, eles têm vergonha ou medo, ou não quer perder almas dentro da igreja, para não pegar o caminho da salvação. Mas, Senhor, o Evangelho que Deus me deu, o ministério, Senhor, um ministério de fogo, graça, conhecimento e palavra. E se não houver, Senhor Jesus Cristo, para uma mudança de nós, para ir para esse sofrimento, que a coisa mais simples que nós fazemos é servir a Deus, por aquilo que tudo que o Senhor fez por nós. Abençoa nossos pastores, Senhor, que todo mal venha se retirar, toda seta maligna, todo seta do inimigo, toda coisa que venha querer pousar, fazer ninho na cabeça, coisas que venha, Senhor, fazer o outro contra o outro não, que venha cair por terra em nome de Jesus. Que Deus venha abençoar, Senhor, a igreja que eu resido, a Assembleia de Deus Piritiba-Mirim, e que o Senhor venha trazer almas para aquele lugar, Senhor. Se essas almas que eu vi, Senhor, ela está localizada na Avenida Jailene, prédio azul, de frente com um bar, uma igreja azul, Assembleia de Deus Piritiba-Mirim, ligado com o Rio de Janeiro. Então você que não tem ministério, você quiser ir lá, vai lá, que o pastor, nós vamos receber você muito alegre e feliz. E não venha para a cruz, porque a cruz vai te trazer e vai mudar a sua vida assim, irmãos, como nunca. Mas você vai passar por prova, mas a diferença é que você vai estar com ele. Em nome de Jesus, obrigado por você estar aqui nesta manhã. Quem ouviu, quem viu, em nome de Jesus Cristo, eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém.